Olá, investidor, o meu nome é Wagner Caetano, começamos agora mais um programa Radar. Hoje uma sexta-feira é boa, né? Hoje uma quarta-feira, 18 horas e 16 minutos, do dia 10 de abril de 2019. Uma noite fria aqui em São Paulo, chuvosa. Na verdade, São Pedro abriu a torneira que esqueceu de fechar. E assim seguimos com a gravação do Radar. Agradeço, nós tivemos recorde de comentários ontem no programa. A galera dando parabéns pela marca da Top Trader ter sido deferida depois de 12 anos de luta brigando contra alguns gigantes aí. E assim seguimos forte, isso fortalece sem dúvida a nossa missão. Pessoal, vocês são bem-vindos na área de comentários, eu respondo tudo pessoalmente, estava fazendo isso agora há pouco. Gosto dessa parte, é o meu recreio. Eu gosto de fazer tudo e ficar tranquilo para poder responder com gosto, com respeito, com carinho aos alunos que frequentam o nosso canal. Caso você queira ter contato comigo de manhã, eu produzo o cenário, é o meu bloco de anotações, né, formatado, né, e compartilhado com as pessoas. Nome e e-mail no site, quiser assistir, seja bem-vindo à Bolsa, dá para ver pelo site ou aqui pelo canal, pode ser a sua porta de entrada para a Bolsa de Valores, programa gratuito, um presente da Top Traders para você. Nós temos aqui o fechamento das bolsas americanas, fechamento em alta, né? S&P 0,35, Dow Jones 0,03, Nasdaq 0,69, petróleo subiu 0,77, e até mesmo o EWZ, ETF brasileira, negociado em Nova York, também subiu. O que falar sobre as criptomoedas? Desde que o CoinMarketCap me ajude. Uma sessão de alta leve, sem grandes oscilações. E o que falar do fluxo aqui no Brasil? Os estrangeiros trabalharam vendidos durante toda a semana passada, né? 1, 2, 3, 4 e 5. Ontem trabalhado comprados. Reduziram o saldo negativo de 75,368 para 68,678, contratos cheios. Lembrando que quarta-feira que vem tem vencimento. No mercado à vista, pessoal, eles estão numa toada bacana na compra. Compraram no dia 4, dia 5 e dia 6, já acumulam quase 1 bi, 987.567 no mercado de ações. Isso é interessante, eles estão aproveitando essa correção para comprar, né? Então até vimos já aqui, o Investimax está atualizado. Enquanto eu rolo a barra de rolagem aqui, para chegar em algo que eu quero mostrar para vocês, falando sobre imersões. Eu, atualmente na minha agenda, não posso fazer mais imersão esse ano. Eu tenho um negócio aí na área de construção civil que vocês sabem, na área de estética, tenho a minha família também, tenho meus filhos e tudo. Mas eu praticamente garanti que eu faria uma imersão no final do ano. E eu acho que ou novembro ou dezembro eu vou conseguir fazer. Só que nós temos uma demanda muito grande porque a pré-lista de dezembro e a de março foram muito grandes. E às vezes o aluno não faz por uma questão de agenda. E muita gente escreveu pedindo uma imersão. Nesse momento, eu não posso garantir, mas a gente vai fazer de tudo para trazer em breve uma novidade para vocês. O que eu quero trazer na próxima imersão também é falar um pouco de mercado internacional, como é que está sendo a minha experiência em operar no exterior, fazer aquela velha palhinha que eu faço de alguns assuntos que encantam os investidores. Então aguardem, pessoal. É que não adianta, pessoal, eu não posso, sei lá, eu vou te citar um exemplo. Eu posso fazer uma imersão, sei lá, por exemplo, na semana do Dia dos Namorados, não tem sentido. Eu posso fazer uma imersão numa semana de feriado, nessas datas eu posso. Mas quem que vai participar? Pouca gente, né? Então eu preciso achar uma data que é interessante fazer o lançamento,
que as aulas ao vivo façam sentido naquela semana, que tenha liquidez. Então tem N fatores. As taxas de imersão elas não são aleatórias. Então eu vou trabalhar firme nesse sentido. Me aguardem. Só que eu não posso falar em data ainda. Então, até corroborando o que nós falamos anteriormente, né, o que fizeram os estrangeiros no dia 8, aqui está. Ó. Eu gosto de fazer esses estudos assim. Ó. Os investidores estrangeiros, conhecido pela garotada como gringos, né? E por muita gente também, né? Ingressaram com 395.206.000 na B3 no pregão da última segunda-feira. Neste dia o Ibovespa fechou em alta de 0,27, tal. Então em abril o saldo positivo em quase 1 bi, como eu falei anteriormente. Algo que me deixa otimista com o mercado é que tem muitas empresas aí para fazer IPO, isso daí costuma ser um bom sinal. Então o fluxo total, eu vou falar mais da semana passada, da semana anterior aqui, ó. O fluxo cambial, onde está aqui? Em abril, na verdade, agora que eu entendi aqui. Então, depois de ter um fluxo muito negativo em março, aproximadamente 7 bilhões de dólares, né, no setor financeiro, né, aí somou 4,237 bilhões saídas líquidas geral, mas no setor financeiro foram aproximadamente 7 bi. O país registrou fluxo cambial negativo de 1,583 bilhão em abril até o dia 5, ou seja, semana passada. Informou o Banco Central. Então o canal financeiro, saída líquida de 2,007 bilhões. Comércio exterior, saldo positivo de 425 milhões de dólares. Quer dizer, pessoal, os estrangeiros estão tirando grana. Se eles pararem de tirar dinheiro, a gente já pode ter uma chance maior de subir. Se eles entrarem, né, então eles realmente não estão na ponta compradora no curto prazo. Fora alguns momentos pontuais que eles atuam na compra, mas não com a mão firme. Ok? Falando das bolsas na Europa e Ásia, China lateral, DAX subiu um pouco, FTSE caiu. Então aqui bolsa de Xangai. Na tela aí pra gente. Eu, particularmente, interpreto essa movimentação como uma simples correção no tempo. Houve um fechamento de gap, né? Gap aberto desde 23/3 de 2018. Correção no tempo. FTSE, Brexit no ar. Seria Theresa May uma heroína ou uma louca? É uma boa pergunta, né? Eu acho admissível um retorno até aqui a região de 7.370, mas pode corrigir no tempo e voltar a subir, é que essa alta foi em linha reta, né? O mais natural seria um recuo até o topo anterior, mas a tendência é de alta. Essas questões são sempre polêmicas, né? Essas questões binárias do Brexit, da reforma da Previdência, do muro lá do Trump, né? As pessoas têm as suas opiniões convictas, elas brigam por ela, né? Esses assuntos são extremamente complexos, inclusive brigam por coisas que não impactam as suas vidas, e aquilo que impacta diretamente muitas vezes são tolerantes. Eu acho engraçado. Agora, o que é unanimidade é o pessoal achar que quem inventou o secador de mãos, né, com ar ali que fica nos shoppings, nas lojas, não deve viver, né? Isso é uma unanimidade aqui entre nós, que quem inventou aquilo ali é difícil acreditar que tem a mesma fonte, origem divina. Aí o pessoal vai vir dizer pra mim que economia é papel, que tem ecologia, pessoal, aquilo ali faz a maior sujeira, o cara vai buscar o papel dentro do reservado onde tem o vaso sanitário,
Aí gasta mais pano para secar o chão. É um caos aquilo ali. Uma das maiores loucuras. Aquilo ali compete bem com a torre de chopp. Mas brincadeiras à parte, né? O topo anterior na região de 11.820. Aqui tem um gap. Se penetrar esse topo, vem no gap. Tem a média, mas a tendência deve se manter intacta. Certo? Então, falando um pouco aqui usando o nosso amigo TradingView, falar um pouco de bolsas norte-americanas. Dow Jones. Então nós temos aqui no Dow Jones uma correção no tempo, né? Quase no preço, né? Quase no preço, né? Houve um doji. Esse doji é uma estrela da noite. Então nós temos aqui uma máxima 2,26,110. Pode se aproximar aqui ou da média ou do gap. É admissível sem mudar a inclinação do Dow Jones. Aí falando do Nasdaq, índice de tecnologia, muita força. Essas empresas de tecnologia estão no state of art, né, pessoal? Não é à toa que ações como o BID sobem tanto aqui no Brasil, guardadas as devidas proporções. Eu sei que é uma fintech. E esse gap no índice Nasdaq, aberto desde 4 de outubro de 2018, atrai os preços. É uma simetria em V grande, né? O objetivo mesmo dessa simetria em V seria o 7.700, né? E aí temos S&P. Eu gosto de fazer o gráfico perpétuo, que eles chamam lá de contínuos, né? É um grande V também, mas não tão claro. Teria como alvo aqui principal 2.944, mas a gente pode ter correções no caminho, claro, né? Como ocorreu ontem, estão sendo novidades. Aí temos a seguir o EWZ, ETF brasileira negociada em Nova York. Ela vive um momento complexo, vive sim senhor. Tem que falar sim senhora também, né? Senão eu vou falar que a gente é machista. Vive sim senhor e vive sim senhora. Né? Vivem também para os jovens, para os adolescentes e para as crianças também. Para não ter nenhum tipo de preconceito aqui e tal. Mesmo porque os adolescentes que eu conheci que operavam na bolsa operavam muito. Tem uns moleques aí, umas meninas que operam forte. Eu já dei imersão ao vivo que tinha molecada, eles são muito fera. Essa geração, eu tenho um filho de 20, uma filha de 5. Eu não seria, por exemplo, um bobalhão de falar que a minha geração tem a mesma inteligência deles, né? Coisa de falar que o preto é igual ao branco e o verde é igual ao vermelho, só para daltônico. São muito espertos. Em geral, né? A molecada, principalmente para eletrônicos, eles são muito inteligentes. Então dá pra gente traçar aqui uma LTA, né? Uma LTA meio... Mas é alguma referência, bateu 2 vezes na mesma linha, fechou acima de média. A baixa do dólar ajudou, quem sabe dólar embaixo seja fluxo entrando. O ponto alto, pessoal, 42,76. Se romper, pode até com uma certa facilidade, não rapidamente, mas direcional buscar 45. Eu acho o cenário mais provável. No caso do petróleo, alta, sem novidades, né? Vai subindo a ladeira. Crude oil também. Pessoal, que sem querer colocar lenha na fogueira, mas sabiam que se você montar uma carteira de ações por sorteio, dependendo do momento, e comparar com vários analistas da carteira por sorteio, ganha. É por isso que a minha é montar. Agora, por que ganha? Porque montar carteira tem um momento de montar carteira.
E tem um momento de realizar lucro. Né? Fala, professor, seja mais claro. Eu, por exemplo, vendi a maior parte da minha carteira, compartilhei com o meu grupo, com o mercado a 100 mil pontos. Eu parecia um louco fazendo isso naquele momento. Parecia, diziam que é 120. Aí derreteu. Entre os dias 26, no dia, não foi dia 26 não. No dia 27 de março, que deu aquela dor de barriga no mercado, que ele derreteu, sabe quantas ações que o pessoal da imersão comprou naquele dia? 13. Naquele dia. Nesse dia aqui, ó. Nesse dia aqui, ó. Então é momento. Nesse dia. Não foi no dia seguinte, não foi no dia anterior. Nesse dia, nós compramos 13 ativos. Simples assim. E nesses dias aqui rodeando 100 mil pontos, nós vendemos 7. E é assim que a banda toca aqui na Top Traders. E ainda tem que saber selecionar os ativos também. Então por isso que aqui é diferente. Então, WTI subindo. Falando de criptomoeda. Bitcoin. Alta. Pessoal, perdeu em fechamento a máxima do dia anterior? Não, então não estopou. Qual que é a mínima de hoje? 5193. Se amanhã perder, stop agora. Se eu ainda tivesse posição no Bitcoin com essa estrela cadente, aí eu venderia. Mas, na minha opinião, quem for respeitar a técnica da perda do dia anterior, teria que respeitar e ponto. Bitcoin Cash. Hoje, perdeu a mínima de ontem? 29344? Não, continua posicionado. Qual que é a mínima de hoje? 295,25. Ela serve para amanhã. Litecoin. Hoje, perdeu a mínima de ontem em fechamento? Qual que é a mínima de ontem? 84,400. Não, aí a mínima de hoje passa a ser o ponto stop. 85,965 para amanhã. Ok? Lembrando que é 24 horas, 7 por 7. Ether. Ethereum. Qual que é a mínima de ontem? 17552, então 17466. Provavelmente vai fechar abaixo, aí já estou no stop. Ok? Falando aqui dos ativos fixos, vamos falar de Petro, Vale Bancos, Petrolina na tela. A Petro fez o que ela tinha que fazer, buscar de 29,60. A parte do petróleo está sendo feita. Ela veio a 29,57. Tem uma Marobuzu. O volume é alto. Né? E teve o lance da sessão onerosa. É um sinal de topo? É. Foi fora da banda de Bollinger, fechou dentro. O que ela teria que fazer? Respeitar esse topo no 28,68 e já negar essa barra a partir de amanhã. Senão os ursos darão as cartas. No caso da Vale, não conseguiu se manter acima de 52,39. Aciona stop aqui, professor, de quem está comprado, na minha opinião, para quem é de prazo mais curto, sim. E mesmo quem de repente faz um giro um pouco mais equilibrado, a perda de 51,62 poderia trazer ação aqui embaixo, perto dos 48. Então o que teria que fazer? Já reagir a partir de amanhã. Banco do Brasil, uma sessão de alta, mas significa muito pouco para o estudo dos gráficos. Não. O ponto a ser vencido é o 49,69, 49,80. E caso ela perca 47,85 em fechamento, o caldo entorna, poderia trazer ação a 46,40. Eu acho que é mais provável que vá para cima.
Mas aí quando você olha o gráfico, por exemplo, de Bradesco, ele já é mais provável que vá para baixo. Né? O Bradesco teria um mini topo duplo com eixo em 35,61 e alvo em 34,85, e a perda de 34,85 se ocorrer, traria ação entre 33 e 33,50, que seria um outro topo duplo. Então mais dificuldade que isso, né? Só operar VEG e a ação da B3. No caso de Tube, que teve um pregão praticamente lateral, né, aos moldes do Ibov, nós temos uma espécie de triângulo. Pô, professor, mas triângulo é padrão de continuidade. Deu a pancada. Não está fazendo esse triângulo de repente para replicar e cair forte? É possível. É admissível interpretar isso aqui como mastro bandeira, né? Agora, se romper 34,65, pessoal, rasgar com volume, deixar para trás 34,80, em 3, 4 dias está nos 37. Então o mercado está numa situação praticamente binária. O que é absolutamente normal, porque a gente tem Brexit, temporada de balanços norte-americanos, que impacta aqui no Brasil, nos preços e no fluxo, né? De repente o cara realiza lá, aloca aqui, o investidor. Aí a gente tem vencimento de opções na segunda, de índice na quarta. Então é absolutamente natural. Pegar um grande destaque assim de hoje. Deixa eu só colocar o Ibov aqui, senão vira bagunça. Se colocar todas as ações, nem todas têm liquidez. Falar de BTOW e falar de SUS B3. Acho que tem sentido falar dessas duas ações como destaques. Então nós temos BTOW3. BTOW3 é muito simples, né? Gap de fuga, gap de fuga. Pessoal, o investidor ele tem que ter a tranquilidade, né, a serenidade de trabalhar com os padrões gráficos. Ele tem que acreditar naquilo que ele faz. Pô, o que é isso aqui que eu ensino para vocês? Isso daqui é um três montanhas. Padrão de queda, não é de queda fraca, é de pancada. Aí como é que você fica comprado aqui em cima? Aqui? Aí a ação perde fundo aqui nos 46, deixa um gap de fuga, perde fundo anterior em 44, aí perde LTA, e agora está fazendo um pivô de baixa, né? 38, 38. Aí tem os atrasados que querem trabalhar short agora. A ação bateu 51, aí na hora que ela está 36, o camarada quer trabalhar vendido. Porque ensinaram para ele isso aqui é um pivô de baixa, mas já perdeu vários padrões. Nesse momento, eu penso em trabalhar comprado. Se ela vier nos 35, por exemplo, 36, de repente deixa um candle de reversão, rasga acima desse fundo. Então operar às vezes tem um pouco de malícia também, né? Existem as técnicas, mas tem rompimento falso, tem distância de média. É isso que a gente ensina para os nossos alunos, pensar fora da curva. A ideia da águia, enxergar abaixo da linha d'água. Acima da linha d'água todo mundo enxerga, e aquilo que todo mundo enxerga não tem prêmio. Aí não tem prêmio. Se não tem prêmio, não vale o risco. Concorda? SUS B3 é um ativo que eu falava para vocês que eu não me passava firmeza. Não sobe quando sobe o dólar, não sobe quando ajusta a celulose. É uma questão da ação, né? Ela, ao não sustentar-se acima aqui do 47,81, fez um rompimento falso. Nesse caso, poderia se abrir uma venda aqui em cima. Se eu tivesse vendido, o que eu faria, pessoal? Eu colocaria o stop acima de 43,87. Pô, professor, stop acima de 43,87, 43,80 se eu estou vendido, eu posso colocar no intraday mesmo. Rompeu 43,87. Eu stop e coloco meu lucro no bolso, que eu estou vendido no caso, se tivesse vendido aqui em cima. E poderia ser em fechamento, porque ela não tem uma volatilidade histórica muito alta. Ok? Então são estratégias, táticas de guerrilha. Então falar do primeiro ativo aqui, pedidos do YouTube, 1003. 1003. Essa foi
uma das compras do século, digamos assim. Vender a 3, comprar a 3, vender a 6, né? A grande compra foi aqui. A ação, pessoal, sinceramente, não existe nada. Professor, mas é a mesma empresa, mas em momentos diferentes, né? Tem cara termado nesse movimento, tem vendido zerando. Aquela história de chutar o cachorro morto, na hora que ele acorda, ele te morde porque ele não estava morto. Então é uma ação pouco interessante, né? Imagina, por exemplo, sei lá, eu sou um trader de um grande banco suíço, ganho milhões de francos suíços por ano, e aí o meu gestor fala, você é obrigado a se posicionar. Eu compraria nesse momento. Pô, a ação saiu de 6,34 tá 4,73, parece o Mastro Bandeira no semanal? Parece. Tá num topo anterior, eu compraria. Mas se eu tenho opção de escolha, eu acho que hoje outros papéis estão mais interessantes. Principalmente pela perda de volume, mas é a minha opinião. Aí vai de cada um. Outro ativo é GNDI3, será que é isso mesmo? É isso mesmo. Intermédica, né? Bacana. Intermédica teve um IPO em abril do ano passado, pouco histórico. Essas ações subiram muito, ela opera de forma absolutamente lateral, geralmente movimento lateral depois de alta, isso daqui replica, né? Onde é que está o stop? Fechamento abaixo de 31,50, talvez valha uma compra até por assimetria. Poderia dar uns 20 centavos de tolerância, se não estopar, mantém. Só que é um ativo de camarada paciente, dá para ver claramente pelo gráfico. Não é ação para fazer trade, né? Aí temos Estácio, troca aí de ministro da educação e tal. É um gráfico inclinado para a venda no curto prazo, no curtíssimo para a compra. Simples assim, o ponto alto seria um rompimento de 29,10, jogaria a ação em 32 e possivelmente em 33. Eu vejo aqui um possível ombro, cabeça-ombro invertido, então para mim está mais para compra. Aí eu tenho a seguir Taese Leve 3, TAE 11 e Leve 3. É aquele tipo de ação, tendência primária, secundária e terciária de alta, mas que talvez o ponto ótimo passou. Quem está comprado eu colocaria stop abaixo desse topo que é o 25,50 e que para quem compra, de repente tentando comprar um movimento direcional, acho que o mesmo stop compra mercado, é a minha opinião. A Leve eu não tinha falado isso até agora, mas é uma ação que estava no nosso grupo aqui da Top Traders, aí nós vendemos levemente abaixo da máxima. Ganhamos uma bolada, você vê que depois ela cruzou médias, perdeu LTA. E tinha aluno que falava, pô, professor, vamos ficar de olho no papel, ela vai voltar. Pessoal, o trade passou, né? A compra foi na imersão de dezembro para vender quando ela deu sinal de topo, né? E é assim que a gente trabalha, assim. Foi uma das ações que nós mais ganhamos na carteira de dezembro. Né? Uma técnica, por exemplo, simples aqui que eu sempre ensino para vocês, tentem se lembrar, pessoal, a ação dispara. Aí ela vai fora da banda de Bollinger e fecha dentro. É muito difícil isso daqui não trazer uma correção. Muito difícil. Pois e aí foi isso. Aí falamos do dólar. Modéstia à parte. Desde aqui de cima da perda do 3.9.500 eu desenhei o quadro. Ó, modéstia à parte, tá bem no meio do quadrado aqui, ó, bem quase no meio do quadrado. Então digamos que nós acertamos o dia que o dólar bateu aqui. Eu acho que vai continuar caindo, mas só vai continuar caindo se perder o 3.820. Né? Ele está num ponto que teoricamente seria um ponto de compra, mas o fluxo me parece vendedor. Mesmo com a bolsa em queda, hoje o dólar caiu, então parece que tem fluxo de venda. Falando do BOVA11, né, que foi o que esse rompimento falso do pivô me fez desconfiar que nesse momento não teria uma alta firme, mas que pode ocorrer ainda, sendo até mais provável, fechou sobre média 0,23 de queda. Então não muda muito a leitura do gráfico. E no caso do IBOV,
Nós temos uma LTA de médio prazo, não acredito que seja tocar essa linha mais curta. Fechou sobre as médias e sobre essa linha de retorno, né? Então eu acho que está tudo sob controle por enquanto. O índice futuro, cadê o índice? Aí é difícil, né? Aí fica complicado, né? Porque cadê meu índice aqui? Uau, tá aqui, nossa, ele fugiu. 2017, opa. Será que eu não vou conseguir fazer o estudo do índice aqui? Ou tem algum, digamos, algum vácuo aqui no gráfico? Deixa eu fechar e abrir de novo. Ou trazer para o intraday e para o diário. Sem chance. Deixa eu tentar aqui. É o cifrão porque é o mais líquido, não tem jeito. Deixa eu ver o arroba, que é o vencimento do momento. Bom, curiosamente eu só não terei os pontos aqui traçados, mas aí a gente traça em conjunto. O que a gente vê aqui no índice, né, pessoal? Uma região que foi falsamente rompida de 97. O candle de hoje não é positivo, né? Isso é óbvio, né? Se perder a mínima de ontem, eu acho que vai ter uma... Eu não sei se vai pesar tanto, mas poderia trazer o mercado a 94. Eu acho muito difícil que isso aconteça, né? Mas precisa ter uma reação já amanhã para fazer esse pivô pequeno, que seria no rompimento de 97,785. Né? Eu acho improvável, eu acho difícil acontecer, mas se cair, poderia ter uma queda um pouco mais violenta. Mas acho muito difícil, sendo sincero. E aqui, deixa eu ver. Bom, o cifrão já era, né? Aí fica complicado, porque eu tava acabando de... Bom, depois eu resolvo isso aqui. Aí no caso do... Daqui eu tô falando de BOVA11, né? O intraday do índice... Tá aparecendo aqui BOVA11. Agora sim. Hoje eu até comentei que eu acreditava... Ontem eu comentei que eu acreditava que nós teríamos um gap de alta aqui. Vocês estão lembrados? O gap de alta aconteceu. Só que ele não foi sustentável. Ele não trouxe o mercado até esse outro gap. Derreteu logo na abertura e ficou de lado. Então, assim, o ponto que teoricamente, né, abriria aqui um calabouço seria 95,575. Mas tem antes dele 95,755 e tem 95,840. Então amanhã veremos. Se o mercado abrir animado, isso daqui pode ser um W com eixo 96,585. Trazer o mercado aqui no 97,100. É possível também, na minha opinião, até mais provável. Ok? Então, saúde e paz a todos, pessoal. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Não se esqueçam do like. Compartilhe o vídeo, atuem na área de comentários. É uma honra trazer um pouco do meu conhecimento e conteúdo de valor. Espero sempre ser útil e agregador aos seus investimentos. Um forte abraço, bons estudos. O meu muito obrigado novamente. Valeu.